Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, mais uma participação da nossa reportagem por imagens, Fernando Martins. Um dos problemas crônicos da cidade de São Paulo e de muitas outras localidades do Brasil e do mundo é o trânsito. A pergunta feita por motoristas e pedestres é se há forma para resolver o nó urbano causado pelo tráfego de veículos. O Fórum Mitos e Fatos Cidades do Futuro, promovido pela Jovem Pan nesta segunda-feira, trouxe o tema para discussão com especialistas do setor. Para André Loureiro, gerente-geral do Waze no Brasil, o problema está na saturação dos modelos de transporte. E a saturação não deve ser pensada como uma terceira pessoa, né? Como um elemento onde a gente não tem controle. Então, o que a gente vê é que a saturação dos meios de transporte são muito causados por nós, né? Todos os cidadãos, inclusive principalmente os carros. Então, a questão do repensar o modelo de transporte diz muito respeito a repensar as nossas rotinas, a repensar o nosso comportamento em relação a esse fenômeno. Walter Barbosa, diretor de vendas da Mercedes-Benz, aponta que é necessário pensar no transporte coletivo. Atualmente, na cidade de São Paulo, ônibus, trens e metrô transportam mais de 8 milhões de pessoas diariamente. O executivo da Mercedes-Benz aponta que o metrô é excelente alternativa, mas não pode ser a única. Até porque o metrô não vai atender todas as demandas da cidade de São Paulo. A gente precisa de outros meios de transporte, como, por exemplo, os ônibus, trens, VLTs, cada um com a sua particularidade e com a sua característica técnicas. Nesse sentido, os modais de transporte públicos têm que ser complementares, sem concorrência. Para Francisco Cristóvão, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, em especial, falta eficiência aos ônibus. Produzir transporte em São Paulo é caro, custa caro, pelas condições em que o sistema opera, certo? As vias não são preparadas para isso, os ônibus perdem muito tempo disputando espaço, não conseguem dar o número de viagens que poderia se dar, principalmente nos horários de pico, se ele tivesse faixa de domínio própria. Em outras palavras, exclusividade, certo? No espaço urbano. Como ele não tem, ele disputa, nós precisamos de um número muito maior de veículos e, consequentemente, de operadores, de gasto com combustível, para poder prestar a mesma quantidade de serviço. Sérgio Aveleda, secretário de Transportes da capital paulista, aponta que as soluções para o transporte dependem da demanda apresentada. Se a demanda é elevada, e eu diria até com um pouco menos, aí com 50 mil, 45 mil horas sentido, já é hora de se pensar numa solução sem interferência, uma solução que não sofra nenhum tipo de interferência com cruzamento, semaforização e de alta velocidade. Esta solução é o metrô, sem dúvida nenhuma. Agora, como bem disse o Walter, nem todos os problemas são esses na cidade. Nem todas as demandas são de alta capacidade. O painel Transporte do Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan Cidades do Futuro ainda tratou da tecnologia incorporada ao setor, o ciclo de vida dos ônibus e redução da poluição. Professor Vila, esse é o painel do transporte, mas o último painel foi sobre urbanismo, que também entra nessa questão do transporte, porque as pessoas precisam morar perto do trabalho. E no centro aqui de São Paulo, 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro, o que é um número mínimo, né? Foi lembrado pelo secretário municipal de transportes, o Sérgio Aveleda. Eu gostei da expressão semaforização. Semaforização. Eu achei super legal. É bacana isso. Mas ele lembrou o seguinte, a questão aqui dessas empresas de telemarketing e tal, né? Que ele falou que na região da Paulista tem algumas tal. E certamente acho que 2% das pessoas que trabalham lá moram na região e se deslocam. Será que não conseguiria, por exemplo, que essas empresas instalassem na Zona Leste, onde grande parte das pessoas vem de lá? Quer dizer, então tem questões que depois vem a culpa do transporte, mas a origem do problema não tem nada a ver com a questão da mobilidade, né? Então precisa ter um planejamento, as pessoas precisam... Essa questão de morar próximo ao local de trabalho é fundamental. Resolve uma parte, não toda, claro, dos problemas de mobilidade urbana e tal. E muito interessante no seminário os dados justamente apresentados, né?
sobre essa questão, por exemplo, a relação entre ônibus e metrô, porque para nós, muitas vezes, até do senso comum, entre os quais eu me incluo nessa questão, porque eu não sou especialista, a gente fala assim, metrô, mas muitas vezes tem alternativas, como, por exemplo, o transporte de ônibus, desde que tenha isso que o secretário colocou, a questão de uma via exclusiva, que você faz muito mais barato, muito mais rápido, muito mais econômico. E um outro ponto destacado no seminário, toda grande cidade tem subsídio no transporte, toda. Paris, por exemplo, é um terço, né? Todas têm subsídios. A grande questão é que o subsídio é uma decisão política. Essa que é a questão que foi também levantada lá no seminário. E aí você precisa ver qual é o tamanho do subsídio. Mas não há cidade importante no mundo em que não ocorra subsídio, no interior do preço da passagem e tal. Essa é uma discussão que também foi levantada no seminário.